noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. E que esse momento que a gente vai ter juntos aqui agora sirva assim de orientação para vocês, de um aconchego muito grande aos seus corações, e que Jesus esteja conosco aqui em todo esse decorrer do nosso encontro. Nós vamos iniciar, vou pedir a vocês que fechem os seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus, que Deus nos abençoe a todos, iluminando os nossos espíritos, os nossos corpos, levando luz a todos nós aqui, amparando-nos nas nossas necessidades e nos abençoando sempre. Nós vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de mais um capítulo do livro Gênesis, que eu tenho falado com vocês, quando sou eu que faço a palestra, estou fazendo por aqui, que é também um dos livros de Allan Kardec, e tem a sua ligação, obviamente, com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 da Gênese, que é esse livrinho. O que é Gênese? Seria a origem das coisas, do mundo, do planeta, do ser humano, de tudo, a origem das coisas do universo, das coisas criadas por Deus. Então, isso é a Gênese. E a história, hoje nós vamos falar o papel da ciência na Gênese. Então, o que é isso aqui? É quando nós já demos uns passos a mais e nós vamos ter as ciências que vão nos orientar e nos mostrar muitas coisas, além dos escritos bíblicos. Então, é o seguinte, aqui inicia assim, que a origem dos povos, o que mostra a origem dos povos, a origem da formação do planeta, a origem de todas as coisas, normalmente são escritos das religiões dos povos da antiguidade. Tinham-se vários tipos de religiões, e o que se tem, né, seriam esses escritos. E que muitas vezes, se você for parar para analisar, vão ter algumas coisas falhas. Por quê? Porque não se tinha o conhecimento que se tem hoje. De muitas situações, nós não temos o conhecimento que nós temos hoje, lá para trás, quando tudo isso foi feito, quando tudo isso foi escrito, não se tinha. Então, você vai lidar com os deuses pagãos, você vai lidar com o início, né, de todo o trabalho cristão, a questão de Moisés, toda essa questão que vai mostrar para nós a formação do planeta, da humanidade e tal. Só que o que nós temos? Os livros sagrados das religiões antigas. A própria Bíblia, ela mostra muita coisa de épocas muito antigas, muito remotas. Tantas coisas que a gente não tem conhecimento. Na verdade, é o que a gente fala, para você ler a Bíblia, você teria que ter conhecimento de história antiga. Teria que ter um estudo de história antiga para você conseguir entender o que está aqui.
Que aqui a gente tem a Bíblia comum também, né? Essa normal, né? Que tem os versículos, as coisas todas. E a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mesma coisa, só que facilita um pouco mais, porque traz algumas explicações para vocês de uma forma mais simples. Então, o que acontece? A própria Bíblia exige da gente um certo conhecimento histórico. E nem tem um trecho lá da Bíblia que eles falam: é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que um rico por reino dos céus. Que camelo é esse? Olha que o camelo é grande, hein? O camelo é grande. Que camelo é esse que for arrumar? E vai passar no buraco da agulha. Era uma linha de tecer tapetes chamada camelo. Era uma linha muito grossa, muito difícil de ser trabalhada. Então, era difícil para o pessoal que fazia, os artesãos que faziam, colocar esse camelo, passar no buraco da agulha para poder fazer o seu trabalho. Então, você veja, se você pega para ler o texto, e você pega lá o camelo, você vai falar: meu Deus do céu, que camelo é esse que foram arrumar aqui? Tá difícil, o camelo não vai passar na agulha mesmo, né? O primeiro camelo que vem já é o que tem a corcundinha lá, que tá lá no deserto. É o primeiro camelo que vai vir na tua cabeça. Nunca que você vai pensar. Então, é aí as dificuldades que nós temos também para o entendimento dessas coisas. Mas, enfim, o mundo surgiu, nós tivemos essas informações através das religiões dos povos antigos, e aí o que acontece? À medida que o ser humano vai adiantando o seu conhecimento, começa a observar e analisar as coisas que estão à sua volta de uma forma diferente, vai melhorando um pouquinho. Só que o homem teve que esperar muito tempo até chegar à astronomia, que vai nos mostrar o universo, as fotos dos planetas, das estrelas. Então, tudo isso demorou muito, porque na verdade o ser humano já está no planeta Terra há mais de 300 mil anos, está muito tempo. Então, o que acontece? Todo esse desenvolvimento foi lento. A astronomia não chegou assim, pá. Então, foi tudo lento. Por quê? Porque as aprendizagens têm que ser lentas. E aí também nós tivemos a aprendizagem do cálculo matemático, as pessoas aprenderam a fazer conta. Nós vamos ter a física, que revelou a gravitação, as leis da gravidade, né? Nós vamos ter a química, mineralogia, geologia, que estuda, né, as camadas terrestres, botânica, que estuda as plantas, a zoologia, os animais, a paleontologia, que estuda fósseis, que são as ossadas dos dinossauros, né, e também ossadas de povos antigos, dos seres humanos antigos, que foram descobertos. Na África foi que surgiu o primeiro ser humano, era uma pessoa totalmente diferente do que nós somos. Hoje era horrível, né? Era muito feio, e aí agora até o ser humano já tem uma feição diferenciada. Então, o que acontece? Nós evoluímos, os animais também, todas as espécies evoluem e mudam o seu aspecto, vai mudando para melhor. Então, tem tudo isso, né? E assim, as ciências, elas foram sendo trabalhadas de uma forma que uma vai completando a outra, uma ciência vai ajudando a outra, e o conhecimento do ser humano vai melhorando e se completando. Então, aí o que nós vamos ter? Agora a gente tem um estudo científico de que me mostra o que é uma planta, como é formada uma planta, o corpo humano, como é que é formado, como é que são formadas as árvores, que ela tem raiz, que ela tem folhas, que ela dá fruto. Agora eu aprendi um monte de coisa, né?
Eu sei que realmente a gente está no universo, que tem vários planetas. Então, nós aprendemos tudo isso. E aí, esse meu conhecimento vai ser somado com o quê? Com os ensinamentos espirituais que os livros sagrados trouxeram para nós. Então, o que vai ser o nosso estudo da gênese, da origem do mundo, do planeta, das povoações? Vai ser a soma dos dois, da parte espiritual com a parte científica. Na maioria das vezes a gente não tem como separar. Muitas vezes as coisas vão andar juntas. Tem algumas situações, né, que a ciência ainda não conseguiu chegar, né, num denominador tão comum assim, mas está também evoluindo nesse aspecto para poder explicar melhor. A ciência é chamada para constituir a verdadeira gênese segundo a lei da natureza. A gênese de Moisés é a que hoje se evidencia com as descobertas, e se há algumas falhas, talvez seja pelas traduções, costumes dos povos antigos. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão desenvolvida pela ciência não poderia aceitar, e outros que parecem estranhos e derivam de costumes e já não são mais os nossos. Então, aí o que aconteceu aqui? Aqui ele fala que, então, com essas descobertas, a ciência vai mostrar para a gente muita coisa. Mas, independente do que a ciência mostrar para a gente, as leis de Moisés, que são os 10 mandamentos, os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de Cristo para a humanidade, continuam. Os 10 mandamentos não serão mudados, porque a ciência, descobriu como que é o corpo humano, a ciência descobriu o universo, tá? Só que os 10 mandamentos de Moisés continuam. Amar ao próximo como a ti mesmo, não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, e aí vai. Isso, por que não muda? Porque são as leis universais que foram passadas para nós. E deverão ser respeitadas. Isso aí, e por que nós todos estamos aqui novamente? Estamos passando todas as coisas que a gente passa, que tem dia que a gente fica tão triste, porque nós que estamos aqui desobedecemos, saímos fora dessas leis, né? Então, por isso que nós estamos aqui. E que bom que nós estamos aqui se encontrando nesse lugar, né? Porque a gente está querendo melhorar um pouco, dar um passo mais à frente, subir um degrauzinho, e isso já é muito importante para nós, né? Para todos nós aqui, isso é extremamente importante. E aí é feita uma pergunta aqui. Então, né, por que não se mostrou isso para os homens de uma vez? Então já criava o homem, já criava todas as ciências, já mostrava tudo. Eles falam que não, porque tudo tem seu tempo. E tudo tem o seu momento de aprendizagem. Então, de acordo com a espiritualidade, a vontade divina, as coisas vão devagar. Tem muita coisa que ainda não nos é mostrada. Que as coisas vão muito além do que estão nesses livros aqui. Que a gente acha que a gente já sabe tanto. Nossa, vi espírito, ai meu Deus, tem a reencarnação, tem coisa que vai muito além. Só que não nos é mostrado. Por quê? Porque o ser humano não tem condições ainda de compreender. A maioria não consegue compreender nenhuma. Se você comentar alguma coisa de reencarnação, ou se você comentar eu não sei como que é a situação de vocês aqui, mas se você comentar um fenômeno espiritual que acontece com você, as pessoas não acreditam, né? Então você precisa pensar até como é que você fala com alguém, como é que você se dirige. Você precisa ter muita cautela, porque tem pessoas que não compreendem, né, que até se chateiam dependendo das situações. Agora, aqui tem uma situação com relação à criação, né, do mundo, que nós temos Adão e Eva,
nós temos a teoria da evolução de Darwin, que acho que vocês já ouviram falar a teoria da evolução, que fala que o homem veio do macaco, aí mostra aquela imagem do homem, assim com imagens diferentes, né, melhorando o seu aspecto, e tem o humano que nasceu na África. São situações de ciência, situação bíblica, né, e a situação de antropologia, de estudo humano, que fala do humano que apareceu na África. Qual dessas aqui seriam verdadeiras? Na verdade, aqui nós vamos ter várias situações. Adão e Eva, e assim, quando ele cita Adão e Eva na Bíblia, e muitas passagens da Bíblia, são em sentido figurado. Não existiu a Eva com a cobrinha conversando com ela, comendo a maçãzinha. O Adão não tem. Isso é uma representação, tá? A gente chama isso de metáforas, de linguagem figurada. Nós temos muita linguagem figurada. Então, o que é isso, linguagem figurada? Eu falo uma coisa querendo dizer outra. É um recurso que eu posso usar. Os poetas usam muito isso, escritores. Então, o que acontece? Ele escreve uma coisa querendo dizer outra. Então, isso é linguagem figurada. É o que acontece na Bíblia. A Bíblia tem muito disso. E é isso que acontece, o quê? As confusões de interpretação de texto. Porque primeiro que você precisa ter um conhecimento histórico, você precisa ter um conhecimento de linguagem, você precisa, não é pegar, falar e pronto, não. Que nem aqui, Adão e Eva, na verdade, é a representação de povos, de raças humanas, raça adâmica, eram povos. Que como que, tinha o Adão, a Eva, os dois filhos, né, Caim e Abel. Aí um filho matou o outro. Aí não sobrou ninguém. Aí os dois ficaram velhos e morreram, pronto, acabou. No planeta Terra não tem mais ninguém. É isso que aconteceu? Não. Tá? Essa teoria da evolução, assim, ele fala que vem do macaco, questionável, mas que o ser humano, ele evoluiu. Eu acho que essa imagem passada, talvez, seja a desse homem muito rude, que foi o primeiro Homo sapiens, que surgiu na África, assim, com expressões muito rudes, e que foi se desenvolvendo propriamente, pelo menos no meu ponto de vista, talvez, pelo menos o que eu compreendo, né, que seja assim. Há alguma semelhança do homem com o macaco? Um pouco, talvez, mas, assim, o processo de desenvolvimento era assim, de pessoas muito feias, e que foram melhorando, tá? O aspecto físico. E a nossa tendência é melhorar sempre. Vocês observam que até os animais, nós tínhamos os animais pré-históricos, e que muitos deles também foram evoluindo e se transformaram em outros animais até mais bonitos hoje, certo? Então, isso daí é uma coisa que acontece nos estudos que se tem com relação à origem da vida. É necessário cautela, não levar ao pé da letra o escrito bíblico, que é aquilo que eu falei, a maioria é linguagem figurada. Deus jamais conduziria nós a algum erro, então foi mostrado para a gente tudo dentro das possibilidades, certo? Cada coisa a seu tempo. A ciência tem que existir, não dá, fala, não, é só a parte espiritual. Não, a gente precisa da ciência também, porque existem doenças. As pessoas precisam de quem descubra um antibiótico, de quem descubra um medicamento para te curar. Não dá para a gente, sabe, viver de sonho. A gente vive mundo material e vive mundo espiritual. Nós temos as duas situações. O ideal é o que ele falou aqui. Vai se juntar tudo. As ciências com as suas teorias,
todo o seu lado teórico e o espiritual também. Então, o ideal é a somatória dos dois e o equilíbrio do bom senso, né? Porque nós também vamos cair em situações que tem gente, principalmente pessoas materialistas, que quer que você prove tudo pela ciência. Ah, não, eu só acredito né? Se isso for provado cientificamente. Só que nós passamos. Quem é médium sabe o que eu estou falando. Pessoa que tem sensibilidade aqui sabe o que eu estou falando. Tem coisa aqui que a ciência não tem como. Não tem. Eles estão chegando perto, tem aparelho que pega ruído de espírito, que pega rapidamente uma imagem, ok. Só que a pessoa, o médium ou a pessoa que tem essa sensibilidade, tudo que ela sente, muitas vezes a ciência não tem como explicar. As curas que acontecem, pessoas que às vezes estão super doentes, recebem a cura no hospital, médico fica paralisado porque não encontra explicação. Então tem coisas que ainda a ciência não conseguiu, que não vai muito além, que não depende do médico, né? E a gente vê o médico, por mais sabedoria que tenha, o melhor hospital do mundo, se a pessoa tiver que falecer, ela vai falecer. Ele vai chegar até ali só. Dali para trás é outro departamento. Não depende mais deles. Eles vão dar todos os medicamentos, ligar nos melhores aparelhos, nossa, tudo, só que ele vai parar ali. Dali para trás a história é outra. É outra turma que comanda. Porque chegou o momento dele partir. E o hospital mais rico do mundo, mais maravilhoso do mundo, não vai ressuscitar essa pessoa. Né? Então a gente vivencia isso. A gente sabe disso. Que o ser humano médico, ou seja, quem for, vai chegar até um limite só. Então, assim, a gente mistura os dois, só que vai ter alguns pontos que ainda a ciência não tem como, né, reforçar essas situações. Agora nós temos assim, tem coisas que atingem o espírito e o corpo. Então, assim, questões espirituais afetam o homem diretamente e o seu corpo físico indiretamente. Nós vamos ter a pessoa, por exemplo, que tem problema com o obsessor e que não acredita em nada e que não procura ajuda, o que vai acontecendo? Ela vai ficando extremamente doente. Além de obsediada pelos espíritos, eles vão sugando as suas energias físicas e essa pessoa vai adoecendo. Eu não sei se vocês já perceberam isso. As pessoas que têm esses tipos de problema, ela tem uma tendência a adoecer muito fácil. Por quê? Porque é sugada toda a energia dessa pessoa através desses espíritos, né, que não são tão felizes, né, e vão sugar toda a energia. Então, o corpo físico vai adoecendo. Então, as questões espirituais afetam sim o corpo humano, afetam sim o nosso corpo. Esses irmãos que deixam a pessoa muito nervosa, muito angustiada, a pessoa vai tendo uma série de problemas cardíacos, de problemas de insônia, não dorme, e aquilo vai virando uma bola de neve e o seu corpo físico vai sentindo terrivelmente todas essas questões. Então, a importância de tratar da parte espiritual. Corpo e espírito andam juntos. Nós temos que tratar do corpo e nós temos que tratar do espírito também. Muito legal e corretíssimo o pessoal que vai nas academias. Mas eles tinham também, tomara que pensem assim, de lembrar de vir cuidar do seu espírito também, né? Porque o corpo é muito importante, deve ser respeitado, muito bem tratado, mas o nosso espírito também precisa
que um é consequência do outro. Se você está bem espiritualmente, você vai ter mais saúde. Se você não está bem espiritualmente, você vai ter menos saúde. Por quê? Por causa dessa questão do sugar a sua energia. E isso, infelizmente, acontece, né? E assim, no geral, todas as religiões têm em comum e aceitam que nós temos alma, né? Quando nós estamos vivos se chama de alma e quando nós falecemos se chama de espírito. Então, assim, a alma, todas as religiões em geral, independente dos seus nomes, elas aceitam a existência da alma. E assim, um outro problema que acontece com os humanos e é com relação ao nosso futuro. O que será do futuro do homem, principalmente assim, aqueles que têm muita dúvida com relação a Deus, a Jesus, né, que têm a incredulidade, que não acreditam nas coisas. Essas pessoas, elas têm muita dúvida com relação ao futuro delas. Então, eu vou viver até quando? Eu vou morrer, vai acontecer o que comigo? Morreu, acabou? Será que acabou? Ou será que... O que vai acontecer comigo? Então, eu vou fazer tudo que eu tiver direito para fazer mesmo? Porque morreu, acabou. Só que aí, tem um pessoal que vai ter uma surpresa. Morreu, não acabou. Não acabou. E eu não sei se algum de vocês aqui já presenciaram incorporação aqui, já ouviram eles falarem aqui, muitos se surpreendem, né? Morreu, não acabou. Tentou um suicídio, mas não deu certo. Continuo vivo aqui em condições muito piores. Então, a gente precisa ter muita cautela com isso, ter mais fé. Você pode acreditar, existe vida além da morte. Todo esse processo de reencarnação, tudo isso que está sendo passado, que se passa aqui, não foi alguém que achou que era. Isso foi tudo pesquisado. E o Allan Kardec, autor desse livro que eu estou falando, do Evangelho segundo o Espiritismo e tantos outros, ele estudou absurdamente isso para passar isso para vocês. E isso tudo que eu estou dizendo, se vocês estiverem aqui de segunda-feira, que fica mais aberto a vocês, a observarem os que incorporam aqui, o que eles falam, vocês vão perceber, existe vida além da morte. E muitos se surpreendem com isso. Muitos não sabem nem que morreram. Então a gente se depara com essa situação de espíritos que não sabem nem que faleceram. Eu estou na minha casa, ninguém me vê, ninguém me ouve. Não sei se vocês já ouviram alguns falarem aqui. As pessoas, eu estou falando lá na minha casa, ninguém me vê. O que está acontecendo? É uma judiação, né? Então, o que acontece? Estudar mais essa parte, se orientar mais e confiar em Deus. Agora, mudar o nosso destino, nós não vamos ter como, né? Saber quando é que nós vamos, também nós não sabemos. Nós não temos como saber. Não vão mandar um WhatsApp para você. Olha, amanhã vamos te buscar. Tudo bem para você? Não, não vão fazer isso. Né? Não vão. Então, a gente tem que procurar sempre viver da melhor maneira possível. Estar tratando sempre bem as pessoas, respeitando, sempre se corrigindo, sempre, porque nós somos muito falhos, todos nós, né? Procurar nos corrigir sempre, procurar sempre ser melhor, para que a hora que a gente for mudar de casa, prefiro falar assim, a gente vai mudar de casa, a gente consiga ficar no lugar bom, porque nós vamos ficar com pessoas que pensam como nós e que são como nós. Então, procurar sempre ter energias boas, porque a gente não sabe realmente a hora que a gente vai partir, e estar bem para estar com pessoas boas também ao nosso lado, certo? Então, tá chegando ao fim aqui a nossa conversa, né?
E aqui, estando o mundo espiritual e material em incessante contato, os dois têm parcela na ação da Gênese, ou seja, na história da origem das nossas vidas, do nosso planeta, do mundo que nós vivemos. Então, ciência e a parte espiritual sempre vão caminhar juntas. Difícil separar, né? Toda essa questão, o material e o espiritual vão andar juntos. E a ciência caminhando também para a nossa evolução, para nos ajudar a ter mais conforto, a ter mais saúde. E se você pegar os povos antigos, a situação de sujeira que eles viviam, né? De tantas doenças, apesar que a gente ainda tem muita doença, mas as pessoas já andam mais limpas, mais bem arrumadas, né? Ter uma situação de mundo um pouquinho melhor. Se você parar para pensar, assim, como era realmente difícil, né? Antes não tinha luz elétrica, não tinha nem água nas torneiras, tinha que pegar água do poço. Quanta coisa melhorou nesse sentido. Por isso que eu falo, a ciência vai estar sempre do nosso lado para nos ajudar a viver melhor, a ter uma vida mais confortável, mais saudável, né? Apesar também que muita coisa vai depender de nós, mas existe esse outro lado que é muito importante. Tá bom? Bom, estamos encerrando já deu o horário. Espero que tenha servido a orientação para vocês, né? Que é sempre bom aprender um pouquinho mais, né? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer, alguma coisa, se tudo bem. Tudo bem? Então tá bom. Então nós vamos estar encerrando agora. Vamos entrar em comunhão com Deus, elevar nossos pensamentos ao nosso querido Pai. Que a sua santa e divina luz abençoe a todos nós. Levando essas luzes a nossas casas, aos nossos familiares, fazendo uma limpeza nos nossos lares, mentalize seu lar nesse momento. Que as correntes de luz adentrem os nossos lares, retirando todas as energias negativas, abençoando cada canto das nossas casas em nome de Jesus. Dando um passo espiritual em todos os nossos familiares. Mentalize as suas necessidades, as necessidades de seus familiares, em nome de Jesus. Se você tem algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Se for da vontade divina, que recebas a bênção da cura. Mentalize. Peça a Deus, se tem algum irmãozinho, algum amigo nos hospitais, que seja levada essa luz nos hospitais, que Deus abençoe, dê muito fortalecimento aos irmãos que lá se encontram. Abençoando os nossos irmãos que estão abandonados nas ruas, nas penitenciárias, nas casas de recuperação. Que Jesus ampare, guarde e proteja a todos. E é a nós que possamos sempre estar de mãos dadas com Deus, seguindo na caminhada, seguindo nessa reta de mãos dadas com Jesus, nos caminhos pedregosos pelos quais temos que passar. Que a nossa vida seja sempre abençoada por Deus, onde quer que a gente se encontre, onde quer que estejamos. E que essa luz entre dentro dos nossos corações, fazendo com que renasçamos pessoas melhores. Que a gente possa fazer do núcleo onde vivemos, do planeta onde estamos, um lugar melhor, para uma convivência mais humana, mais amorosa, e com a espiritualidade sempre ao nosso amparo, em nome de Deus. Vamos encerrar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe o retorno de vocês, tá? Sejam abençoados aí na hora de ir embora.